Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Agora deu. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos os que nos assistem pelas redes sociais. E aqui a gente viu no sinal verde falando das reuniões sociais. E o espírita vai ficando cada dia mais antissocial, porque parece que o tempo é pouco. Nós temos falado muito que o dia não tem 24 horas, deve ter umas 12, 13, dia e noite. E como a gente precisa estar estudando muito, o pouco tempo que sobra tem que se debruçar nos estudos. Mas aqueles que ainda frequentam as reuniões sociais devem ter o cuidado mesmo com relação à maledicência, a conversas inadequadas. E isso é o que a gente vê com muita frequência em todos os ambientes sociais. Há pouco tempo nós estávamos num determinado lugar que não era social e chegou uma senhora. Aí ela nos perguntou assim: "Você é parente do fulano?" Eu falei: "Sou." "E do outro?" "Também." E aí ela começou a falar dessas pessoas como se essas pessoas fossem minhas inimigas. Porque ela falou tão mal de todas as duas, que por sinal já haviam desencarnado, que no final a gente teve que pedir a ela para cessar a conversa e em honra à memória dessas pessoas, que a gente pedia que ela não comentasse mais nenhum fato desagradável. E ela foi embora e a pessoa que ouviu essa conversa toda disse assim: é porque ela frequenta uma determinada associação, e nessa associação o assunto primordial, e eles se encontram toda semana, é falar mal da vida alheia. Eu falei: nossa, mas então não quero participar do ambiente desse, não quero nem ter amigo, né? Porque às vezes a gente não participa, mas tem amigo lá que vai ficar falando mal da gente, e às vezes até devemos e às vezes não. Quando a gente deve, o Chico já recomendava que a gente não pode ficar irritado, porque nós devemos modificar a nossa maneira de agir. E quando nós não devemos, nós também não precisamos ficar preocupados, porque não devemos mesmo. Mas, de toda maneira, é desagradável a gente ficar sabendo, e é descaridoso para aquele que está falando, em detrimento, sobretudo, pessoas que já haviam desencarnado, que nem presentes estavam mais para se defenderem. Então, as reuniões sociais a gente tem que ter cuidado mesmo. Mas as reuniões espíritas, e a gente sempre também procura uma maneira de se encontrar, porque acabamos ficando com saudade uns dos outros, essas são muito salutares. Por isso é que dizem que determinadas construções nunca terminam, e nem conversa de espírita. Porque a gente tem tanto assunto bom para conversar, tanto livro para contar, tanta revista, tanto filme bom, tanta coisa interessante, que não dá tempo da gente falar mal de ninguém, e mal dá tempo da gente comentar sobre tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem lido. Então, essas reuniões espíritas são muito boas, e no próximo sábado nós teremos uma aqui, que é o momento de confraternização de todos nós, que é o nosso jantar do primeiro semestre. Antigamente a gente fazia todos os meses, agora de muitos anos a gente faz só 2 vezes por ano. Então venham, porque agora a gente vai fazer o outro só no mês de novembro. E nós iniciamos o capítulo 2 falando: meu reino não é deste mundo. E foi um diálogo que Jesus teve ali com Pôncio Pilatos, na Torre Antônia, que era o local onde morava o preposto de Roma. O Pôncio Pilatos era preposto, era um funcionário de Roma, estava à disposição, era o governador, era uma autoridade que estava ali. E quando houve acontecer todos aqueles tumultos, Jesus, é encaminhado para essa Torre Antônia. Ela ficava pregada próxima ao Templo de Jerusalém, e ela ficava ali exatamente numa posição muito estratégica, essa Torre Antônia, o pretório que está falando aqui, porque de lá os funcionários, os centuriões, as autoridades romanas
observava o que os judeus estavam fazendo aqui na parte de baixo, porque todas as ações do legislativo, do judiciário, do executivo, dos 3 poderes e também religiosas aconteciam ali no templo. Eram 72 membros do Sinédrio e eles é que decidiam a vida de todos os judeus. E aí, então, esse diálogo acontece nesse momento entre Jesus e Pôncio Pilatos. Mas quando Pôncio Pilatos pergunta se Jesus era rei, se pergunta o que é verdade, o que foi lido agora, é muito importante que a gente acrescentemos ou volvamos ao capítulo 3º, que vai ser a sequência, mas para uma boa interpretação, há muitas moradas na casa do meu pai, também do Evangelho segundo o Espiritismo, do codificador Allan Kardec, quando ele vai fazer a divisão de mundos. Ele vai dividir os planetas, os mundos, didaticamente, de acordo com o processo de evolução desses mundos. Está ali no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. E ele vai falar, primeiramente, que existem mundos primitivos. Então, todos nós sabemos o que é o mundo primitivo. É o primeiro, onde estão os espíritos mais rudimentares, os espíritos mais atrasados. Então, existem mundos, porque Jesus disse que existiam muitas moradas na casa do Pai. Então, existem esses mundos que são mundos primitivos. Depois, na escala desses mundos, nós teremos o mundo de expiação e provas, que é exatamente o planeta em que habitamos. A prova é quando a gente quer subir nos degraus da evolução espiritual. Quando eu quero passar no vestibular ou num concurso, eu vou lá e faço uma prova. Se eu for apto, eu vou ser aprovado e vou seguir em frente. Então, isso é a prova. A expiação é expiar aquilo que a gente fez de equivocado nesta encarnação ou em encarnações anteriores. Por isso é que é um mundo de muito sofrimento e muita dificuldade, porque nós não fizemos boas ações, a humanidade, de um modo geral, não pratica as boas ações, e daí as consequências são essas de mundos de muitas dificuldades, dores, pobreza, mortes, guerras, lutas, desigualdades sociais. Tudo isso faz parte de um planeta de expiação e provas. Todos nós já ouvimos assim milhões de vezes dizer que estamos passando para um planeta de regeneração. Isso não é assim vara de condão, bateu aqui aquela plim-plim, não sei o que acontecia nas fadas das histórias de antigamente, que tudo se modificava. Essa modificação sempre está acontecendo, desde que iniciou-se o processo de planeta Terra. Essa evolução acontece e vai continuar acontecendo até atingirmos a condição de mundo de regeneração. Isso depende de cada um de nós, porque para mundo regenerado só vai pessoa regenerada. E também é muito fácil de entender isso. Hoje, se tivesse uma grande reunião de intelectuais aqui em Goiânia, todos os intelectuais do Brasil viriam para Goiânia. Se tivesse a possibilidade de algum de nós ser convidado, a gente ia pedir, pelo amor de Deus, não me chama não, porque eu não sei conversar com intelectual. De igual maneira também, se fosse uma assembleia de cientistas, aí eu acho que era até pior, né? A gente fala, não me chama não, porque eu não entendo nada dessa conversa de cientista. Então, se nós não conseguimos entrar numa assembleia, numa reunião de pessoas muito intelectualizadas, Academia Brasileira de Letras, chá das 5 horas, imaginemos nós lá, e o que nós vamos conversar? Nada. Não temos entendimento, alcance
Imagino eu, pode ser que tenha alguém aí escondendo o leite, mas imagino eu que nenhum de nós teria essa condição. De igual maneira também a ciência, de igual maneira também se reunissem muitos políticos, o que a gente ia conversar? As artimanhas da política, nós também não teríamos condições de conversar. Mas se reunissem os espíritas medianos, a gente ia achar muito bom, porque também se fosse a cúpula do espiritismo, a gente vai imaginar o que eu vou conversar com Divaldo, o que eu vou conversar com Haroldo. Então, quer dizer, a gente fica satisfeito naquele ambiente que é nosso. Se nós não mudarmos, nós não entraremos no mundo regenerado. Porque esse mundo regenerado, nós já podemos estar vivendo nele intimamente, embora o mundo ainda seja de expiação e provas. Porque quando a gente tem a paz da consciência, e quem nos fala isso também é o codificador, quando ele pergunta aos imortais o que seria felicidade, o que seria felicidade. E eles, os espíritos os imortais, responderam a ele, a Kardec. No aspecto material, é a posse do necessário. No aspecto moral, é a paz da consciência. Então, se nós tivermos essa paz de consciência, nós já estaremos vivendo intimamente no mundo regenerado. Quer dizer, as aflições nos abalam, mas não nos tiram o equilíbrio. As pessoas contam as dificuldades, nós vivemos as nossas dificuldades, mas tudo com muita segurança e com muita fé, na certeza que vai dar tudo certo. Então, isso é fé, é confiança no Senhor. Mundo regenerado será a próxima etapa do nosso processo de evolução espiritual. Daqui 10 mil anos, 8 mil anos, nós estaremos todos nos reunindo em um mundo regenerado. E depois dos mundos regenerados virão os mundos ditosos. Aí a própria palavra está dizendo, quer dizer, mundo de muitas alegrias, de mundos felizes. E depois ainda tem os mundos celestiais ou divinos. Nos mundos celestiais ou divinos, só habitam espíritos celestiais ou divinos, espíritos puros, que nós vimos na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando estudamos lá nas 7 horas da manhã, e daqui a pouco, daqui a um mês ou 2, veremos também no estudo que estamos fazendo lá na mansão. Jesus habita mundo celestial ou divino. Quando a gente vê o livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai nos dizer, e nós repetimos isso com muita frequência, que os espíritos puros que comandam os destinos da Terra, porque existem outros espíritos puros, não são somente esses, os que comandam os destinos da Terra, sobre a direção de Jesus, governador espiritual do planeta, nosso guia e modelo, só se reuniu 2 vezes em todo o momento de formação e até quando o livro A Caminho da Luz foi escrito. E quais foram essas 2 vezes? Eles não mandaram WhatsApp, telegrama, carta, e-mail, não fizeram nada esses espíritos puros. Reuniram e falaram assim, daqui 10 mil anos a gente vai reunir de novo. Beleza, acertado, e todos eles cumpriram os compromissos, e quando foi no momento aprazado, eles se reuniram de novo. A primeira vez que esses espíritos se reuniram foi sob o comando de Jesus, portanto, ele estava dirigindo essa assembleia, essa reunião de espíritos. A primeira vez foi para a deliberação, para resolverem sobre a formação do planeta. Quem viu no estudo de segunda-feira, a gente falando sobre a formação do planeta, e chegamos à conclusão que é muito difícil, a gente tem muita dificuldade para entender, ou não entendemos quase nada, porque está além das nossas condições de percepção, das nossas condições de inteligência. Então, esses espíritos reuniram, vamos formar o planeta Terra. Depois que o planeta estava formado,
Eles se reuniram de novo, daí muitos e muitos mil anos, eles se reuniram de novo e deliberaram sobre a vinda do Messias. Então foram essas duas vezes. Então quando o Pôncio Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei, evidentemente que ele não ia falar que ele era rei, porque ele não podia ser rei de uma coisa tão minúscula como é o planeta Terra. O planeta Terra é tão minúsculo que aí a gente também sugere a leitura do livro que se chama Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, quando ela pergunta aos mentores espirituais, depois que ela já havia passado pelo processo de entendimento da morte, ela pergunta onde está a Terra. E os espíritos mostram para ela ali. E ela fica tão horrorizada com a Terra, porque era tão obscura, tão insignificante, que ela virou o rosto para o outro lado. E o espírito fala assim, é ali. E ela olha então e ela percebe a pequenez da Terra. Então os reis da Terra são reis muito arbitrários, são reis efêmeros, porque a gente poderia citar assim, a quantidade de reis famosos que passaram pela terra. Poderíamos ficar aqui horas citando Ciro da Babilônia, citando a família Romanov da Rússia, citando os czares, citando os faraós do Egito. Nós poderíamos ficar Alexandre da Macedônia, poderíamos ficar horas e horas, mas nós vamos trazer tão somente o relato de um rei, que por sinal foi um rei muito conhecido, muito famoso, que foi o rei Henrique VIII, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, para a gente ver a dificuldade física, humana, de uma pessoa que, embora detentora de todos os poderes, e elas eram criadas como se fossem divinas, e as pessoas também entendiam que elas eram divinas, quer dizer, como se fosse uma sucursal de Deus, se não fosse a matriz. Então, quer dizer, todos esses tinham mais defeitos do que virtudes. Eram muito, muito, muito arbitrários. Quando a gente pega Catarina de Médici, e ela faz o casamento da filha, que tem inclusive um filme que se chama Rainha Margot, podem ver, com o objetivo, com o propósito de reunir protestantes e católicos na França, em Paris, e ela manda matar todos os huguenotes, que eram os protestantes que lá estavam. Não sobrou nenhum para contar a história para o outro. Aí a gente pensa assim, 5 ou 6, se fosse um já era muito. Tem historiadores que falam em 25 mil, que no outro dia, historiadores contando que o rio Sena amanheceu as águas vermelhas da quantidade de sangue que estava ali. Então, eles são todos assim. Muito poucos reis foram magnânimos. Isabel de Aragão, com Dom Dinis, Pedro II, mas são poucos, contados nos dedos. O rei Henrique VIII, que a gente estava dizendo, que foi também um rei muito arbitrário, num determinado momento da vida dele, ele é ferido por uma lança em algum torneio, alguma batalha, ele é ferido por uma lança. E os historiadores dizem que provavelmente ele era diabético, porque a ferida não fechou. Só que foi num período que também não tinha antibiótico. Então aquilo ali purgava e saía aquelas secreções, e contam os historiadores que onde ele estava, metros de distância, ninguém podia se aproximar. Quer dizer, são as mazelas, porque o mau cheiro era muito intenso, são as mazelas próprias do ser humano, o corpo muito frágil. Quando Jesus diz que a carne é fraca, ele é fraca mesmo, porque se mosquito pica a gente morre, se bala achada mata, facada, operação, enfim, né? Pneumonia, qualquer coisa mata as pessoas. Então o corpo realmente é muito frágil. Então o que a gente tem que observar nesse texto é que tudo que tem aqui na terra vai ficar na terra. Então a casa, que foi construída às vezes com muita dificuldade,
poderá ser motivo de grande debate, lamento dizer, mas poderá ser motivo de grande debate lá para frente com os herdeiros. Tudo vai ficar aqui. O corpo vai ficar, o carro vai ficar, a ação do clube, dinheiro no banco, vai ficar tudo, não vai levar nada. Olhem a obra de André Luiz e vamos ver as contendas, as demandas que existem lá por conta das questões patrimoniais, por conta das questões financeiras. Nós só vamos levar as nossas ações. E aí, se elas forem ruins, nós as levaremos. Tá o André Luiz de novo aí para contar. Porque quando ele encontrava alguém lá no nosso lar que ele havia prejudicado, ele ficava com muita vergonha. E as boas ações também nós as levaremos. Aqui na Terra nós necessitamos das coisas de ordem material, mas nós não poderemos valorizá-las mais do que as coisas de ordem espiritual. Tivemos no século passado grandes expoentes das virtudes, e dentre essas pessoas muito virtuosas que passaram pelo século passado, século XX, está o Mahatma Gandhi. E todos que já viram fotografia do Mahatma Gandhi o veem com o sarong, aquela roupa hindu, amarrada na cintura, que o primeiro-ministro da Inglaterra dizia que ele era um faquir seminu. Não há uma maneira assim irônica de dizer, vou receber aquele faquir seminu. E, no entanto, foi uma das pessoas mais importantes que teve no século passado, e a importância dele foi porque ele conseguiu, através da passividade, da paciência, da exemplificação, libertar um país. Um país que hoje tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, que é a Índia. Então, ele estava na África do Sul e percebendo, ele era uma pessoa de família muito importante, ele era um advogado formado na Inglaterra. Então, quer dizer, não era um desvalido. Fala assim, eu vou vestir essa roupa aqui porque eu sou um desvalido. Não, era uma pessoa que tinha que ele realizou esse grande trabalho que foi libertar a Índia do jugo do povo inglês. E por que ele tinha aquele sarong? Porque num determinado momento, a Inglaterra, que comandava a Índia, disse assim, agora nós vamos colocar mais máquinas, hoje é dia do trabalho, nós vamos colocar mais máquinas e diminuir a quantidade de empregados. Lá tinha que fazer o contrário, tinha que aumentar a quantidade de empregados, porque é gente demais. E eu falei assim, não, mas as coisas não podem acontecer assim. E todos nós sabemos que os hindus, eles têm uma qualidade de tecido muito especial, o algodão deles é muito especial, a estamparia deles são muito especiais, então realmente é muita beleza, muita cultura e muita riqueza com relação à questão da questão têxtil da Índia. E eu falei assim, então a partir de agora nós vamos confeccionar as nossas próprias roupas. E começou então a fazer as próprias roupas, e daí ele começou a usar aquele sarong. De igual maneira também ele fez com relação ao sal, porque o sal hoje a gente quando pede donativos, a gente fala, não põe sal não, porque sal é barato. Mas sal não era barato antes. Daí vem a palavra salário, porque muitas vezes pagava com sal. E aí também a Inglaterra falou assim, agora nós vamos aumentar o imposto do sal. Também não vai aumentar o imposto do sal. Nós precisamos do sal e o sal tem que ser mais barato o imposto. E eles então, ele liderou um movimento para que se chegasse ao mar. E nesse momento ele foi assistido espiritualmente pelo Leon Tolstói para eles próprios tirarem o sal do mar. E aí foi quebrando a hegemonia inglesa com a questão do tecido e com a questão do sal para realmente realizar o grande trabalho de libertação do povo da Índia. Mas, para encerrar, nós trouxemos também uma participação, e a gente sempre se socorre
buscamos sempre a orientação do Espírito Emmanuel com relação a esse texto. Meu reino não é desse mundo. O que ele está nos orientando, o que ele está nos falando? O livro Fonte Viva, Emmanuel, Chico Xavier, a questão 127, quando ele fala da humanidade real. Porque naquele momento, Pilatos, ele diz, eis o homem. Depois ele lava as mãos e nós conhecemos a história. Então, quando ele diz, eis o homem, e está anotado pelo evangelista João, o Emmanuel vai fazer a sua interpretação dessas 3 palavras. Eis o homem. 3 palavras, e o Emmanuel vai discorrer sobre isso. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, não levantou os braços, falou, aqui está aqui um cara que ganhou no boxe, ganhou no futebol, na música sertaneja, não tinha nada disso, ele não estava apresentando um triunfador terreno. Nem banquete, nem púrpura, também não teve nada disso, porque quando chega uma personalidade, um famoso, todo mundo quer homenagear, então não tinha homenagem nenhuma. Nem aplauso e nem flores. Pelo contrário, eram apupos mesmo, quer dizer, eram vaias e os judeus pedindo a crucificação e morte de cruz. Porque tem uma diferença, morte de cruz. Então, os judeus pedindo que ele realmente fosse condenado. Os judeus estavam sendo instigados pelos membros do Sinédrio, pelos sacerdotes. Estavam sendo instigados por eles. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Nós recomendamos também um outro livro, que não vamos ler, Há 2000 anos, porque aqui está o momento em que Pilatos está decidindo os destinos de Jesus. Reúne com alguns patrícios romanos, com algumas autoridades, inclusive o senador Publio Lentulus, para decidirem o que queriam fazer. E um dá uma opinião, outro dá outra opinião, até que não havia mais nada a ser feito. Foi por isso que ele disse que estava lavando as mãos. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. E também nesse livro, há 2000 anos, nós vamos ver todas as atitudes de Jesus naquele momento. E que Pilatos diz que a coisa que mais o impressionou foi a pobreza física dele e a serenidade. O olhar sereno da consciência tranquila. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou as ofensas. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Se fosse um de nós aqui, sobretudo se fosse Escorpião, falando, lá eu não volto mais, eles me humilharam demais da conta e eu vou embora lá para o céu de onde eu vim. Se fosse Escorpião, não sei se tem Escorpião aí, mas é desse jeito que eles fazem, viu? Eu conheço a peça. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado. Pilatos não falou isso, eis o condenado. Eis a vítima, também não falou. Disse simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. É o que a gente falava anteriormente. Para mundo regenerado, nós teremos que nos regenerar. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Estamos com...